Saudações, em Goiás são 10 para as 18 horas. Está bem mais fresco, 33 graus, e vocês podem ver que não está sol, está nublado, então é só os 36, 33 graus mesmo, não tem o efeito, né, da luz do sol. Hoje foi um dia muito quente, mas como amanhã, segundo a previsão do tempo, vai ser pior, a gente fica até feliz. Mas não vamos falar sobre clima, porque todos os meus irmãos brasileiros que estão fora do terço oriental do país, aquela faixa agradável que vai do litoral do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, então todos os meus irmãos brasileiros fora dessa área estamos sofrendo muito com o calor, né? Então não vamos ficar aqui reclamando. É a mudança climática. Aliás, vamos falar de outra coisa. A Rússia, conforme eu já disse, não vai mais vender petróleo para a Europa. Não vai mais vender combustível. Na verdade, quem tem garantia mesmo do combustível é só o Cazaquistão, o Quirguistão, a Bielorrússia e eu esqueci o outro país. Garantia mesmo de receber combustível russo, só esse. Mas isso é em tese, porque o Brasil se tornou um grande importador de diesel da Rússia e evidentemente a Rússia não vai deixar de abastecer o Brasil, certo? Então foi uma declaração de força, mas ela tem que ser interpretada. O que ela está querendo dizer mesmo é que para a Europa ela não vende mais. E bastou falar isso para os preços do petróleo subirem bastante no mercado internacional. Como eu disse hoje de manhã, com consequências devastadoras para a economia europeia. Na verdade, para a economia de todo o Ocidente. Tem gente esperando que a Rússia vá pro pau com armas, como os Estados Unidos fariam, mas esse não é o jogo da federação. Ele é muito mais inteligente do que isso. A Rússia sabe o que faz. Ojo al movimiento de ayer. Esto no es un golpe al precio del petróleo, que puede afectar colateralmente, pero no estamos hablando del crudo. Lo que ayer hizo Rusia es ir a la línea de flotación de Europa, ¡pum!, y decir, no compres. Venga, ahora tampoco lo llevo fuera. Principal exportador de diésel del mundo, uno de los principales de gasolina, es decir, estamos hablando de productos refinados de petróleo. Lo que ayer dijo Rusia es, voy a restringir las exportaciones. ¿Por qué? Porque yo pienso en mi pueblo y esto se me está disparando los precios. Entonces, ¿qué hago? Una doble jugada. Yo pienso en mi pueblo, no saco el petróleo lleno de diésel y de gasolina. Mi país, bajo los precios y además colateralmente, si no te preocupes, debe pensar Rusia. India, China, si a esto ya le doy el crudo y ellos se lo refinan. El problema es que les voy a dar menos refino. Por lo que si yo saco, por ejemplo, 1 millón menos de barriles de refino, diésel, gasolina, sobre todo de diésel, ¿quién no tiene refinerías suficientes para abastecer a su población? Europa. Con lo que necesita el diésel y la gasolina, que va a dispararse el precio. Ya lo ha hecho. Fíjense que hace una semana enseñamos un precio, un gráfico en el que ya veíamos el precio de la gasolina en 140. Es que estamos alertados porque el precio del petróleo está en 93, 94, 92, toca 95, 140. ¿Por qué? Porque ahí es donde castigas directamente con quien económicamente estás peleando. ¿Cómo? Refínate tú. Que no tienes para refinarte porque tampoco te llevan. Ahí te apañes. Cómprase a China, ¿no? Si China te ha dicho que no quiere dártelo. ¿Por qué? Porque también tiene restricciones dentro. ¿Pero no te gustan tanto las sanciones? Cógelas y ves, boom, 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 disfrutándolas. Como el desayunito de hoy, pum, 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 disfrutando las sanciones. En ese entorno, lo que hay que mirar no es que Rusia golpee al precio del petróleo. Donde Rusia está golpeando es en Europa, que es colateralmente el objetivo final de Vladimir Putin en este contexto. Porque además le duele en el peor momento, entrada del invierno. Oye, dice Rusia, ¿no me habéis expropiado la planta del sur de Italia? Ponerla a funcionar, hacer diésel. Tenemos para meterle crudo. Pues es tu problema.
¿No te gustan tanto las sanciones? Pum, 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 pum. ¡Hala! Ve disfrutándolas. Hoy doble taza. Claro. ¿Por qué? Porque vuelve a estar, como veíamos antes en el tema del grano, una mala visión económica de lo que en el fondo estaba sucediendo. Era que determinadas cosas no podías prescindir. Mira cómo Estados Unidos no prescinde del uranio ruso. ¿Cómo no restringe el uranio ruso para que le suba el precio del uranio? ¿Por qué? Una cosa es lo que le pasa a Europa y una cosa es lo que le pasa a Estados Unidos. Oiga, vosotros presionar, que estáis al lado. Nosotros no, a mí no me metas. ¿Por qué los diamantes rusos en el 12º paquete de Europa y no el uranio? Que metan en las sanciones el uranio. No le deja a Estados Unidos. Pero entonces, no, es que los diamantes rusos son clave para la economía rusa y el uranio no. Para las centrales nucleares, mete en la sanción el uranio. No, el uranio no. Claro que el uranio no, porque no le viene bien a Estados Unidos. Ao mesmo tempo, nós também informamos que as restrições que a China impôs à venda de galho e germânio foram ampliadas. Discutimos sobre isso, com consequências também devastadoras para a indústria de eletroeletrônica do mundo, né? Como a gente já disse, esses dois metais são fundamentais para a produção de semicondutores, chips para computador. E basicamente a China é o único grande exportador, o outro é a Rússia, então já era. Porque basicamente é só a Rússia que produz germânio e galho em quantidade suficiente e ainda com alguma sobra para exportar. Como a Bielorrússia tem uma indústria eletrônica surpreendentemente desenvolvida, mais que a nossa, por exemplo, então provavelmente o excedente dela vai para a Bielorrússia, para o Irã, para Cuba, né? E embora eu não acredite que a China vá deixar de fornecer esses elementos para as nações amigas. A questão toda é o que vai se fazer agora com as nações hostis ao Ocidente. Essa, conforme eu já discuti hoje de manhã, digamos, é uma parte mais econômica do conflito. A tal política por outros meios, do qual von Clausewitz tanto falava. Mas agora vamos falar da guerra mesmo. Primeiro é que tem surgido notícias a respeito de um recrudescimento que está acontecendo entre o Azerbaijão e a Rússia. A gente tem que lembrar que esses dois países fazem fronteira. Recentemente houve alguns óbitos, né? Alguns russos foram desvividos por soldados azeres. O Putin ligou para o Aliyev, os dois conversaram. Pelo tom do Aliyev depois da conversa, o tom que o Vladimir usou na conversa foi, né, incisivo. E houve notícias, eu vi uma notícia de que os azeres tinham atacado novamente soldados russos, dessa vez perto da fronteira entre os dois países. Entrei na mídia russa e não vi nada sobre isso. O que eu vi houve realmente uma pequena escaramuça na fronteira. Na verdade, nem foi na fronteira, foi na região de litígio mesmo. Mas dessa vez, quem levou a pior foi um soldado azeri. E houve alguns feridos também do lado do Azerbaijão. Então, visivelmente, as coisas não estão boas. Mas, se a gente soma... Olha, cara, que lindo pôr do sol. Se a gente... O que sabe que é verdade, né, que a coisa realmente não está no seu melhor momento, que o tio Vlad conversou com o tio Aliyev e basicamente eu também li notícias sobre a Rússia ter deslocado 100 mil soldados para a fronteira com o Azerbaijão. Isso é factível,
não quer dizer que a Rússia planeje invadir o Azerbaijão. Duvido muito que a federação vai fazer isso, que ela vai invadir o Azerbaijão. Mas a questão não é invadir. A questão é deixar claro para o Azerbaijão, para o Aliyev, para o Erdogan, para o pessoal da OTAN que está patrocinando os dois, não adianta deixar nada claro, eles são imbecis. O Ocidente é um império de mentiras. Neste sábado, Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, disse que o Ocidente não cumpre suas obrigações e se tornou um império de mentiras. Lavrov destacou que os norte-americanos e europeus têm o hábito de fazer promessas e assumir obrigações, inclusive escritas e juridicamente vinculantes, mas não cumprem. Essa postura reflete um menosprezo pelo resto do mundo. O avanço da OTAN na região da Ásia-Pacífico é considerado uma bênção, enquanto a expansão dos BRICS é vista como uma ameaça. Segundo o chanceler, os países da maioria global desejam estabelecer um comércio sem restrições. Ele destacou que organizações como o BRICS e a Organização para a Cooperação de Xangai oferecem oportunidades para defender seu lugar numa arquitetura multipolar emergente. Ele também fez um apelo global para que as nações evitem uma escalada das tensões que poderiam levar o mundo a uma grande guerra. Lavrov ressaltou que a prevenção de um conflito dessa magnitude é do interesse de todos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia também criticou as tentativas dos países ocidentais de ucranizar a agenda das discussões internacionais, colocando outros conflitos mundiais em segundo plano. Lavrov descreveu essas tentativas como egoístas, afirmando que elas refletem o egoísmo de uma minoria ocidental. Ele ressaltou a importância de abordar e resolver as crises regionais que já persistem há muitos anos e até décadas. Con el paso de los años nos hemos acostumbrado a escuchar lo que Estados Unidos, algunos otros países occidentales y sus detractores tienen que decir a la República Islámica de Irán. Cada vez nos dan 6 meses. Desde la victoria de la Revolución Islámica, cada año se dice que en 6 meses la situación de la República Islámica cambiará. Pero de esos 6 meses ya han hablado unas 80 veces. Se les ha demostrado que la República Islámica es un Estado poderoso, un Estado que ahora es más fuerte que nunca. A questão é deixar claro para o Aliyev que é interessante que ele não faça gracinhas, que ele não cometa o mesmo erro do Pashinyan da Armênia. Certo? Acho que isso é muito importante. Falou, Aliyev, eu sei que você teve aí um sucesso na Armênia, mas tu fica com ele, irmão. Vacila que nós não. Certo? Então eu acredito que o Aliyev é inteligente. O Aliyev é bastante inteligente, ele com certeza entendeu o recado, né? Ele sabe, ou pelo menos eu espero que ele saiba, que não se pode contar com os Estados Unidos, não se pode contar com a OTAN. A Geórgia, que tentou fazer isso, se lascou, perdeu 1/4 do seu território, 1/5, né, do seu território, a Ossétia do Sul e a Abkhazia. A Ucrânia vai deixar de existir e a Armênia perdeu Nagorno-Karabakh quando resolveu acreditar que a OTAN, né, defenderia melhor os interesses dela, o que evidentemente não era verdade, certo? Então, como eu disse, há um limite para a estupidez que o Pashinyan atravessou e por conta disso perderam Nagorno-Karabakh, mas que o Aliyev, que já está no poder há muito tempo, numa região bastante complicada do mundo, evidentemente não vai cruzar. Mas, como eu disse, a questão não é nem tanto essa. A questão é a narrativa. Assim, as coisas estão esquentando entre Azerbaijão e Rússia. Porque se não vai haver um conflito, e na verdade nada leva a crer que conflito, não faz sentido noticiarem sobre o conflito. Mas faz, porque a gente tem que interpretar a mídia, a imprensa,
como parte ativa do complexo, né, ocidental de dissuasão. Ela é uma ferramenta dentro daquela perspectiva que a gente falou de ferramenta ideológica, certo? Ela é uma ferramenta ideológica. A imprensa divulga narrativas pró-ocidentais, divulga narrativas antimulticulturalistas, ela promove os Moro da vida, ela promove os Delanhol da vida, ela normaliza os Temer, os Bolsonaro da vida, ela não criminaliza as coisas que os FHC da vida fizeram. Então ela tem um papel muito ativo na promoção dos interesses dos líderes do bloco ocidental, Estados Unidos e OTAN. Certo? Na verdade, gente, o mundo anglo-sionista, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, é quase que um bloco só. Eu não sei se vocês se lembram que a então primeira-ministra da Nova Zelândia, a Jacinda, renunciou do nada. Popular, super bem avaliada, e do nada alegou que estava sendo vítima de perseguição de machistas e tudo mais, eu até acredito, e que portanto ela não precisava disso, e ela renunciou, certo? Ela renunciou. E isso é muito estranho, ainda mais se a gente considera os boatos persistentes de que uma série de bilionários britânicos, americanos, fizeram bunkers na Nova Zelândia, porque a Nova Zelândia está muito isolada, num caso de uma guerra, digamos assim, mais cogumélica. A Nova Zelândia seria um lugar protegido. Então a notícia de que houve essa construção de bunkers não é uma notícia, foi boatos que circularam fortemente nas redes, onde circula esse tipo de informação, coincidiram com a renúncia dela, como eu disse, do nada, sabe? Ela estava lá, de repente deixou de estar, sabe? Ela sumiu. Então, provavelmente, com certeza alguma coisa aconteceu, né? Embora provavelmente não haja relação com a renúncia dela, muita coisa estranha acontece nesse grupo de países. Você já ouviu falar na Kanzuk? Parece nome de Transformers, né, mano? Mas não tem nada a ver. Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Essa é a Kanzuk, um bloco econômico que foi fundado depois que o Reino Unido saiu da União Europeia. Ah, quer saber? Tô fora. O principal objetivo é a cooperação entre esses países, incluindo as áreas de comércio, de política externa e militar, e também promover a mobilidade dos cidadãos entre os 4 estados. Mas e aí? Estados Unidos, Austrália e Reino Unido firmam pacto militar anti-China e vão construir submarinos nucleares juntos. Estados Unidos, Reino Unido e Austrália reafirmaram nesta segunda, 13 de março de 2023, o Pacto AUKUS, uma cooperação entre os 3 países para conter a ameaça chinesa na Ásia e Pacífico. A Austrália passará a ser parte de um seleto grupo de países que possuem essa classe superior de submarinos. A Austrália vai receber dos Estados Unidos 3 submarinos da classe Virginia que serão entregues até 2030. São movidos a reatores nucleares e podem em tese carregar armas nucleares no futuro. A AUKUS é uma espécie de OTAN do Pacífico visando o poder crescente da China. Seu nome deriva das iniciais dos 3 países. Em tese, essa entrega de submarinos nucleares à Austrália poderá facilitar a liberação dos submarinos nucleares do Brasil, que são impedidos pela Agência Internacional de Energia Nuclear e pelos Estados Unidos de serem finalizados. Amanhã minha mãe quer fazer mafufo. A carne aqui é mais barata, mas aqui não abre cedo. Eu não sei se eu compro. Não vou não. Deixa. Enfim, vamos continuar. Então, assim, é importante, de verdade é importante, que a gente perceba a imprensa e cada vez mais as redes sociais como elementos importantes na estratégia
dos países capitalistas, das nações do Ocidente, de fazer prevalecer os interesses dele. É aquilo que, do ponto de vista marxista, a gente chama de ideologia, certo? Que está dentro do contexto de superestrutura, o aparato jurídico e ideológico da produção. A rota da Ucrânia é nítida. A Ucrânia perdeu, sabe? Perdeu. Qual que é o sentido? Que lá no começo, acho que eles esperavam conquistar a opinião pública, né? Para justificar algumas ações, demonizar o inimigo e aí vencê-lo na batalha ideológica e tal. E é por isso que eu falo, eu entendo hoje no mundo militar. Se vocês forem no histórico do hoje no mundo militar, vocês vão ver que ela era um canal sério, cara. Sabe? Um canal sério. Eles nunca foram bons a discutir geopolítica, mas discutiam história das guerras, certo? Não vou dizer que com isenção, mas com uma certa preocupação factual. Não era desagradável de se ver. Mas aí, eu não sei por quais instâncias paralelas, eles rapidamente se transformaram em papagaios da OTAN. Eu acho que a matéria, qual que é o nome? Liz Truss, a pedra no sapato do Putin, que foi publicada alguns dias antes dela ser demitida do cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, é uma mácula que eles vão guardar para sempre, né? Estava promovendo uma mulher que era uma completa incompetente, certo? Essa Liz Truss, a pedra no sapato do Putin, é uma coisa que é uma vergonha que nunca vai passar. E que mostra o envolvimento deles até que ponto chegou. Aquele rock também é outra coisa, né? É um propagandista da OTAN, mas isso sempre foi. Nunca teve muita preocupação com credibilidade, não. Então, como eu disse, esses casos eu entendo. São ferramentas, tá? Normal. O que eu estou falando é o aparecimento de gente, de bots, que não é que eles defendem o indefensável, a posição deles é mais sutil. É um culpar os russos, só que de uma maneira diferente da que normalmente costuma acontecer. E mais do que isso, quando eu comecei a ver videozinhos falando sobre a escala do conflito no Cáucaso entre Azerbaijão e Rússia, eu falei, cara, isso não é verdade. Isso não está acontecendo. Então por que eles estão divulgando essas notícias? Tipo, o exército do Azerbaijão desviveu mais uma porrada de russos na fronteira e tal, coisa que é mentira, cara. É pra quê? Passar a imagem que o Vladimir é frouxo? Se eles querem passar a imagem de que o Vladimir é frouxo, isso é pra quê? Porque eles estão perdendo a guerra, certo? Já estão abandonando visivelmente a Ucrânia. A decisão de continuar a contraofensiva ucraniana não é nada além de um esforço de Washington e Kiev de não reconhecer que a estratégia militar contra a Rússia falhou. Essa foi a conclusão feita pela inteligência dos Estados Unidos, segundo o renomado jornalista norte-americano Seymour Hersh, após conversar com uma fonte da inteligência. Disseram ao jornalista que a guerra está acabada, a Rússia venceu. Rand Paul dijo, es como si nadie se hubiera dado cuenta de que no tenemos dinero extra para enviar a Ucrania. El déficit este año superará los 1,5 billones. Pedir prestado a China para enviarlo a Ucrânia não tem sentido. Dando desculpas as mais diversas, mas estão abandonando a Ucrânia. Igual fizeram com a Geórgia ano passado. Mas o fato é que, né,
o Putin é um covardão, o Putin é um bundão, nesse sentido, não beneficia a narrativa deles. Porque a Ucrânia, então, perdeu para o mundão? Qual que é o objetivo? Certo? Aí eu acho que o objetivo é um pouco mais sutil. Acho que a ideia passa por criar pânico. Pânico. Tem algumas pessoas que ficam ansiosas por conta da situação geopolítica que a gente está vivendo, da situação econômica que a gente está vivendo. Pessoas, economicamente, as coisas não estão tão boas. Eu sei que está todo mundo comemorando e tal, mas as coisas não estão tão boas. Foi mais de um ano de políticas suicidas e, na verdade, perversas do Roberto Campos Neto. O Roberto Campos Neto é um problema enorme para esse país e não foi demitido nem preso ainda. Certo? Então as políticas macroeconômicas deles, absolutamente insana, que coloca o Brasil como o país de maior taxa de juros real do mundo, ainda continuam. E já, como elas já têm muito tempo, em algum momento elas vão surtir efeito, no sentido de destruir a economia brasileira. Certo? Com tanta coisa acontecendo, as pessoas se esqueceram que o Roberto Campos Neto ainda está onde está, e não no lugar que ele deveria estar, que é a prisão. E isso é perigoso, gente, isso é muito perigoso. Ignorar que o Roberto Campos Neto ainda está livre, ainda está fazendo a destruição da economia brasileira, isso é muito perigoso. É nesse contexto que eu creio firmemente que a gente deve permanecer atento. Sabe, deve permanecer atento, deve tomar cuidado, porque não tem nada definido, não tem nada ganho. Esse povo não desiste, eles têm ligações profundas e perigosas. Sabe, alguns agentes que a gente acha que são nossos aliados, não são. Toma cuidado com esses ministros do Supremo, que foram os mesmos que estavam contra a Dilma. Eu sei o que eles fizeram no verão passado, não vamos nos esquecer. Então não tem nada definido não, gente. E aqui na América do Sul mesmo, o conflito entre Paraguai e Argentina está escalando. Ele está visivelmente escalando. Então eu não sou catastrofista, de forma alguma. Não coaduno com esse espírito de semear o catastrofismo. Mas o fato... Não posso tomar muito refrigerante por causa da diabetes. Mas o fato, gente, é que a gente tem que permanecer atento. E a nossa parte na batalha é a informação. Certo? Tanto no sentido de tentar divulgar informações próximas da realidade, quanto no sentido de evitar a disseminação da chamada sexta coluna, derrotismo, medo, pânico, ansiedade, e ao mesmo tempo tomar cuidado para não ser excessivamente otimista e ignorar que coisas ruins ainda possam estar acontecendo, não. Certo? De toda forma é isso. Vamos, barraquinho, e encarar os 40 graus, até a hora de refrescar e a gente conseguir dormir. Muito obrigado e até mais.